Olá, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa A Voz do Recomeço. Hoje nós vamos recomeçar com amor, parceria e fidelidade. Nós trouxemos Joingrid, ela que é a esposa do nosso anterior convidado, Paulo de Tasso, onde ele contou o testemunho dele sobre o acidente onde ele sofreu, que causou a paralisia. E durante todo esse processo, ele teve um amor que sustentou, que o fortaleceu e que tem sustentado e ajudado ele todos os dias, até hoje nessa caminhada. Então, nós trouxemos a esposa dele, Joingrid, para que ela também viesse contar o testemunho dela sobre como foi superar, juntamente com ele, toda essa dificuldade e todo esse processo. Nós sabemos que no dia de hoje o amor de muitos ele tem se esfriado, então é muito difícil hoje você encontrar histórias de casais que conseguem superar dificuldades como eles têm superado a deles. Independente de tudo que tenha acontecido, um não soltou a mão do outro. Eu tenho certeza que você vai se emocionar com essa história e que ela também vai lhe inspirar a ser uma esposa melhor, a ter um casamento melhor e a fortalecer a sua união e manter o projeto do Senhor, que é a família. Então, nós vamos apresentar a nossa convidada de hoje, Joingrid. Seja bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Antes de você contar sobre como foi enfrentar todo esse processo com Paulo, eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é você, o que você faz, a sua profissão, o que você exerce no seu dia a dia. Então, boa tarde. É um prazer estar aqui com você hoje à tarde. E meu nome é Joingrid, como a Jéssica já falou. Eu sou esposa de Paulo, eu tenho 32 anos. Atualmente estou cursando técnico em enfermagem, justamente por conta da lesão, né, de Paulo. Foi um dos motivos que me inspirou a fazer enfermagem, né? A gente tem um filho de 13 anos hoje, Tarcísio, que ele é autista. Então, eu acredito que tudo em nossa vida tem um propósito e eu vejo o amor de Deus. Então, além do técnico, quando eu não estou no curso, eu levo o Paulo para os lugares e também trabalho junto com ele, que a gente trabalhava anteriormente com consultorias e palestras para empresas, né? Eu acompanhava ele e eu cantava nas palestras, porque eu canto na igreja desde os 5 anos, eu sou adventista, então eu cantava já na igreja. Então, é um dos meus hobbies também, é cantar, porque é algo que me faz ficar mais conectada com Deus. Eu acho que a música foi o que me tirou do fundo do poço espiritualmente e emocionalmente, no pior processo que a gente passou, que foi o processo durante a internação de Paulo. Uhum. E no testemunho dele, você vê que vocês eram muito jovens quando aconteceu o acidente. Paulo mencionou que ele tinha apenas 23 anos. Quantos anos você tinha quando aconteceu? Eu e Paulo, nós só temos a diferença de meses de idade diferente. Então, na época, eu também tinha 23 anos. Entendi. E como foi receber a notícia do que havia acontecido? Então, eu estava com ele, né? Nós estávamos juntos, nós estávamos num acampamento da igreja, num retiro espiritual, em Carnaval. E eu acho que foi o pior momento da minha vida, foi ver ele na situação que eu encontrei, né? Porque eu estava no banheiro e eu só escutei o grito da irmã, né? Tarcísio, porque na hora ela se atrapalhou, em vez dela falar Paulo, ela falou Tarcísio. Então eu corri, já tinha saído do banheiro, eu tava de toalha e saí correndo, porque ela falou Tarcísio. E aí quando eu cheguei no local, eu me deparei com a cena que foi Paulo já no chão, imóvel, sem conseguir se mexer e já sem sentir do peito para baixo. Então assim, acho que foi uma das piores sensações que eu senti na minha vida, foi lembrar aquela cena. É tanto que hoje, quando eu lembro, é como se eu revivesse tudo novamente. Acho que foi o pior momento da minha vida, foi ali. Uhum. E quais foram assim, os maiores desafios que você enfrentou nos primeiros meses? Então, pra mim, acho que o pior desafio foi, primeiro, né, quando ele sofreu o acidente,
porque ele perdeu a mobilidade, né? Paulo não é paraplégico, Paulo é tetraplégico, né? Porque ele fraturou a última vértebra da cervical, a C7. Então, a lesão neurológica dele, né? Que é uma lesão completa. Então, ele não sente do peito para baixo. Então, ali a gente foi descobrindo aos poucos, né? Quando ele sofreu o acidente, nós pensávamos que era algo simples. Não, beleza, sofreu um acidente, mas ele vai fazer a cirurgia, ele vai se recuperar. Então, a gente foi recebendo as pancadas, né, vamos dizer, aos poucos. Quando a gente chegou no hospital de Estância, que foi o primeiro local que a gente chegou, lá não tinha, onde nós estávamos, que era em Pontal, não tinha SAMU, não chegava, o local era ruim de acesso, então nós tivemos que improvisar, fazer os primeiros socorros ali improvisado. E aí uma amiga minha, que Deus providenciou até isso, Deus providenciou, 2 amigas minhas são da área da saúde. Então, elas sabiam como reagir naquele primeiro momento. E aí nós fizemos a mobilização, depois o marido dela tinha um carro que baixou os bancos, a gente colocou ele numa tábua, imobilizou e levamos para o hospital de Estância. Então, assim, quando a gente chegou, foi o primeiro choque, porque até então nós não sabíamos o que realmente tinha acontecido. E aí foi quando o primeiro teste que faz, que é o teste Babinski, que é para ver se tem inervação, que se passa algum comando neurológico. E aí no primeiro teste, o pé dele mexeu, só que ali ele ainda estava em fase de choque medular. Então na hora que o médico fez, deu uma mexidinha, então ele disse, até agora tudo bem. Só que ele não falava o que tinha acontecido. Aí foi quando ele foi transferido para o USI. E aí no USI foi quando a gente começou a receber as enxurradas, né? Só que o que foi que aconteceu? Quando o Paulo chegou no USI, foi no período de carnaval. Então a gente sabe que no período de carnaval, infelizmente, os médicos não trabalham. Quer curtir carnaval. E não tinha médico de plantão, plantonista lá, para fazer a cirurgia dele. Então ele passou 8 dias sem ser operado. E aí isso fez com que agravasse ainda mais o quadro clínico dele. E aí ele teve uma febre muito alta, que não cedia de jeito nenhum. E ali a gente começou a ver que o quadro dele piorava. E aí foi quando ele depois ele foi transferido para a cirurgia, para poder fazer a cirurgia lá. Que na época foi até Dr. Hilton que fez a cirurgia dele. E então assim, foi processos e fases difíceis, e foi onde a gente foi descobrindo aos poucos. E aí no cirurgia, depois de vários testes, o médico chegou, na época era um residente, e disse, olha, andar nunca mais. Se ele sentar é um milagre. Só que até então, eu digo, como não andar? Por que não andar? E aí foi quando o médico veio até mim e disse, olha, é o seguinte, você vai sair daqui, você vai nas casas de produtos hospitalares, e aí você vai comprar a cadeira de roda dele, porque ele vai usar a cadeira de roda. Só que eu pensava que ele iria usar por um período, porque a gente até então não sabia o que realmente havia acontecido. Querendo ou não, de uma certa forma, foi um zelo e um cuidado de Deus com vocês, para que vocês viessem suportar o processo, né? E assim, aí, não conseguissem assimilar o que vocês estavam passando, né? Só que aí foi quando ele disse assim, olha, a cadeira dele é assim, 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 assim. Aí eu disse, mas essa cadeira é para uma pessoa tetraplégica. Aí ele disse, seu marido é tetraplégico, seu marido não vai andar nunca mais. Se ele sentar já é um milagre. E aí eu digo, como a pessoa não vai sentar? E ali eu comecei a perceber que realmente não tinha solução a olhar humano. Mas o que Deus tem preparado é muito maior do que a gente imagina. E aí foi quando eu saí do hospital, eu sempre fui muito forte, sempre me segurei muito para não chorar perto dele. E eu lembro que quando eu saí do cirurgia, eu pedi a minha cunhada para ir para lá, e a minha cunhada foi, e quando eu entrei numa lotação, ali o meu mundo desabou. Aí ali eu comecei a chorar, e eu fui entender o que havia acontecido. Só que quando eu entrei no carro, que ali minha ficha caiu, naquele momento me gerou uma revolta. Porque nós somos seres humanos e nós nos revoltamos. Com certeza. E eu estava revoltada, porque eu disse, Deus, por quê? Eu não fui para um mundão, eu fui cantar, ele foi pregar, nós fomos fazer a tua obra. E por que o Senhor permitiu? Então ali eu comecei a questionar Deus. Só que aí Deus me levou ao passado e ele me lembrou algo que eu tinha pedido a ele.
Porque no momento do acidente, uma semana antes do acidente de Paulo, nós tínhamos sofrido um acidente, eu e ele. Ele tinha uma moto e nós fomos comprar os materiais escolares de Tarcísio que ele ia estudar na semana seguinte. E aí ele disse, vamos comprar os materiais. A gente foi na moto. Só que quando a gente estava indo na moto, por um momento, eu questionei a Deus. Porque eu acho que Paulo contou do testemunho dele sobre meu filho que é autista. E quando eu recebi o diagnóstico de Tarcísio, eu me revoltei. Porque eu tinha muito isso de, Senhor, por que o Senhor permitiu que o meu filho nascesse autista? Porque eu enxergava a visão do autismo diferente. Só que às vezes a gente precisa entender que os planos de Deus são perfeitos. E ali naquele momento eu questionei a Deus o porquê dele ter permitido. Eu sempre quis a resposta, o porquê Deus permitiu que meu filho nascesse autista, o porquê de eu estar passando por tudo isso. E aí quando a gente foi comprar os materiais que a gente sofreu o acidente, eu tinha questionado a Deus. E eu tinha provado a Deus. Eu tinha pedido uma prova a Deus se ele estava realmente comigo. E quando a gente sofreu o acidente, estava chovendo muito. E aí ele foi subir uma ladeirinha e a moto derrapou. E aí a moto dele empinou, ele caiu, só que ele conseguiu cair em pé. Eu estava na garupa, então eu caí com o rosto no chão de costa. E vinha o carro em alta velocidade. E o carro, eu vi ali que foi Deus, porque eu só senti como se algo me empurrasse e o carro freasse em cima de mim. O carro naquele momento ia passar por cima. Só que na hora que o carro freou, na mesma hora o Espírito Santo disse, você ainda duvida que eu tô com você? E ali eu percebi que Deus estava cuidando de mim. Quando eu cheguei em casa, eu estava toda machucada, eu disse, Paulo, não vamos pro acampamento, não. Porque algo me incomodava para não ir. Só que às vezes a gente demora a entender a voz do Espírito Santo. E eu achava que era algo assim, não, da minha mente, foi do acidente, então a minha mente está fazendo com que eu não vá. E a gente estava tudo certo de não ir pro acampamento. E ele disse, não, se você não quer, a gente não vai. Só que sabe quando acontece para você ir, tudo a gente dizendo que não ia, conseguir o local, conseguir o lugar pra gente ir, o carro não dava pra gente ir, a gente esqueceram que a gente ia. E tudo, não, vocês vão. Foi tudo no jeitinho pra gente ir. Só que eu via que ali não era o local pra gente estar. E aí, quando a gente chegou no lugar, eu sonhei com o Tarcísio morrendo afogado. E aí minha mãe dizia, não, minha filha, deve ser da sua mente, por causa do que você já passou. Eu disse, mãe, não é. Eu sinto que a gente não deve ir. E aí, quando a gente chegou num local, Jéssica, que eu olhei a casa, em frente tinha um rio. Do mesmo jeito do meu sonho, que eu via no meu sonho, foi o que eu via no local. O rio. E aí, quando eu fui tomar banho, no sábado, eu disse, Paulo, pelo amor de Deus, olha Tarcísio. Porque só vinha Tarcísio na minha mente. E aí, quando ele sofreu um acidente, que a irmã gritou, Paulo, aí veio o sonho na minha mente. Aí eu disse, Senhor. Aí naquele momento eu caí no chão e eu curvei minha cabeça no chão e eu olhei pro céu e eu disse, Senhor, por quê? De novo, Deus. Só que naquele momento, Paulo, ele mordeu os lábios com muita força e ele começou a botar sangue. A gente pensava que era uma hemorragia. E aí, então eu gritei, eu olhei pro céu e disse, Senhor, eu lhe peço, não leve meu marido. Senhor, eu aceito Paulo da forma que ele ficar, mas eu lhe peço, não leve Paulo. Foi a minha oração. E aí, quando a gente recebeu a notícia, na cirurgia que o médico disse, se ele sentar já é um milagre, ali eu entendi que Deus ele tinha ouvido a minha oração. E quando eu entrei no carro, no lotação, que na hora me deu aquela revolta, o Espírito Santo mais uma vez me lembrou. Lembra da sua oração? E ali, então, eu agradeci a Deus. Eu disse, Senhor, eu agradeço, porque o Senhor não levou ele. O Senhor permitiu que ele estivesse comigo. Então, eu comecei a enxergar os planos de Deus e o cuidado de Deus na nossa vida de uma forma totalmente diferente. Porque eu vi que Deus, ele cuida, independente da situação. E quando eu estava no hospital, um verso da Bíblia que sempre me acompanhava, tanto que eu deixei ele até aberto, foi o verso de Isaías 41:10, que ele dizia, né? Que ele diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assustes, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e sustento com a minha mão direita de justiça. Então esse verso, ele me acompanhou várias vezes. E na igreja tinha lançado uma música de um cantor bastante conhecido, Daniel Lide, que ela falava, me cura.
E eu sempre cantava essa música para Paulo, que ela fala que a gente não precisa que Deus venha na nossa casa para curar, só precisa que Ele diga uma palavra. E eu cantava para Ele, eu dizia, Senhor, me cura. Eu cantava, levantava as mãos quando ele estava dormindo no leito, e eu levantava as minhas mãos e cantava essa música, me cura. Porque eu queria ver a cura. E eu queria ver a cura física. Uhum. Só que, na verdade, a cura que precisava não era a cura física de Paulo, era a minha cura espiritual. Cura espiritual. Porque Deus, ele me mostrou, hoje eu consigo ver, de que Paulo não precisa estar em pé para servir. Mesmo numa cadeira de roda, Paulo tem chegado a lugares que andando ele nunca chegou. E através do testemunho dele, eu vejo que pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido transformadas, porque é isso que Deus faz. Deus, ele pode nos usar de qualquer forma, seja em pé, seja sentado, seja de qualquer forma, Deus, ele vai usar, porque a palavra dele é perfeita. O que ele nos dá, que é o nosso dom, é o que nós devemos ter. Então ali eu vi de que quem precisava da cura não era Paulo, quem precisava da cura era eu. Porque eu sempre esperei pela cura física. Uhum. Mas Deus, ele queria me mostrar que a cura, ele já tinha concedido a cura. Porque a partir do momento que ele não levou Paulo, ali Deus concedeu a cura. Porque o médico disse, eu não sei como ele está vivo. Pela pancada, pela forma que foi, porque a vértebra de Paulo, ela explodiu. A vértebra dele, o médico disse, olha, tá vendo aqui? Esse ossinho aqui dele explodiu, esfarelou. Foi tanto que a cirurgia dele teve que ser pela frente. Teve que abrir e ser pela frente, porque explodiu, que espatifou todinho, esmagou a vértebra. E aí o médico disse, se ele sentar, já é um milagre. E aí eu dizia, que milagre? E aí eu fui vendo que Deus, ele tinha feito um milagre. Porque pela lesão dele, pela forma que foi, não era para Paulo nem se sentar sem encosto. Então ali eu fui vendo que Deus, ele foi operando a cura. Eu fui vendo que Deus, ele foi operando um milagre. Mas que o milagre maior, quem precisava sempre fui eu. E nunca foi Paulo. Assim, eu já fiquei até emocionada de ouvir você falar, porque meu filho mais novo, ele tem autismo. E assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei meio sem chão, né? Na verdade, algumas pessoas da minha família, elas já haviam observado o comportamento de Davi, que era diferente, só que eu não aceitava. Eu ficava naquela esperança, não, meu filho vai ficar normal, ele vai falar, ele vai desenvolver. E eu ficava esperando e o tempo passando e todo mundo observando que ele tinha um comportamento diferente, né? Até que eu levei ele na médica e é onde eu recebi o diagnóstico. E eu lembro que várias vezes na madrugada eu ficava dizendo, Deus, meu filho merece uma mãe melhor. Porque eu achava que eu não ia ter condições de cuidar do meu filho. Porque assim, eu já vi uma sobrecarga muito grande, né? E eu achava, eu não vou ter capacidade de cuidar de Davi, eu não vou ter condições de cuidar dele, eu não vou saber dar suporte a ele. E eu questionava toda noite a Deus, Deus, meu filho precisa de uma mãe melhor, ele tem que ter uma mãe mais capacitada para poder cuidar dele, né? E aí depois Deus, ele foi me mostrando que ele me deu um amor para que viesse me curar. Sim. Né? De muitas coisas, de muito abandono que eu já sofri, de muita rejeição. Então, assim, o amor da criança que ela tem autismo é diferente. É um amor puro, né? Por mais que você, num momento, rejeite ele, ele não me rejeita, ele continua ali, é igual ao amor de Cristo, né? A gente muitas vezes rejeita Cristo quando a gente é rebelde, quando a gente blasfema, querendo ou não, contra ele, quando a gente quer que seja feita a nossa vontade e não a dele, né? Como você mesmo falou, a gente muitas vezes não entende o agir de Deus e a gente quer que seja prevalecida a nossa vontade. E aí ele me deu esse amor materializado no meu filho para mostrar que assim como Davi é, né? Que o amor dele se renova por mim a cada dia, é o amor de Cristo também comigo, que todo dia se renova. Por mais que eu erre, por mais que eu falhe, mas ele sempre está ali, com o coração limpo para me perdoar, né? Ele não guarda mágoa, ele não se entristece, né? Ele está ali sempre renovando a esperança de que eu seja uma pessoa melhor para ele na presença dele. Então, eu sei o que você sente porque eu também vivo. E já vivi também um episódio bem parecido
com relação ao meu falecido esposo, que ele teve câncer. E eu passei com ele 33 dias dentro do hospital internado. E assim, não foi fácil passar por todo esse processo. E muitas vezes os médicos, eles chegavam e falavam para mim as coisas, só que eu ficava assim na mente que ele ia ser curado. Sim. Também eu disse, não, mas eu acho que aí é um processo que Deus está colocando na vida da gente. Quando ele sair daqui, ele vai sair uma pessoa melhor, porque o relacionamento da gente era um pouco conturbado. Foi um casamento no qual eu lutei muito, né, para que Cristo viesse trabalhar na vida dele espiritual, para que ele viesse ser um esposo melhor. Eu criei muitas esperanças durante 11 anos de que houvesse uma mudança da parte dele, e eu ficava sempre naquela, disse, não, Deus está trabalhando, quando ele sair daqui ele vai ser diferente. E os médicos vinham, falavam para mim o que estava se passando, e eu não conseguia assimilar, eu não conseguia encaixar na minha mente. É tanto que quando eu recebi a notícia do falecimento dele, eu fiquei assim, um tempo assim, tentando entender se realmente era verdade, né? Por mais que eu estivesse vendo todos os dias ali, presenciando cada situação que ele vivia, que ele sofreu muito, muitas vezes eu ficava sem entender se realmente era, porque eu estava numa certeza tão grande do milagre. Eu me lembro de quando a médica chegou para me falar, porque assim, foi criado um vínculo muito grande no hospital durante muito período que nós ficamos lá, e ela veio propriamente a diretora do hospital para me dar a notícia justamente por conta disso. Aí eu lembro que eu disse a ela, eu disse, mas e o meu milagre? Né? Eu disse, mas Deus, ele ia curar, eu ia levar o meu marido de volta para casa e ele ia ser diferente, né? Porque então, é o que a gente espera. É o que a gente espera. Só que aí eu entendi que Deus já tinha chegado até o dia, o limite da vida dele, deu a oportunidade dele se arrepender. Ele se arrependeu no leito de morte. Foi um momento assim difícil, ao mesmo tempo muito especial, que eu me recordo, porque acho que ele recebeu o diagnóstico de que se ele viesse a sobreviver, ele ia passar pela segunda cirurgia mais evasiva da medicina, que era a reconstituição da bexiga. Ele não ia mais, ele ia ter que usar aparelho e tudo mais, praticamente ele iria ficar no quadro vegetativo. O médico chegou no leito do hospital e falou para mim e para ele. E eu me recordo que quando o médico saiu da sala, nós dois paramos para orar. Ele disse, ore comigo. E Astro, ele era muito difícil assim para orar. Ele era uma pessoa assim, bastante assim, dura, né? Aí eu disse, não, vamos orar. Ele pediu perdão, ele se arrependeu de todos os pecados dele. E quando foi no outro dia, Astro, ele perdeu a memória. Creio eu que já foi o trabalho de Deus, porque ele tinha planos e projetos para a salvação dele. Quando foi no outro dia, eu achei estranho, porque no leito do hospital ele já não me reconhecia. E eu fiquei o tempo todinho, o dia todo do lado dele, e ele sem falar comigo. Aí, algumas vezes, via assim, alguns relapsos de memória, ele dizia, você tá aí, entendeu? Aí, depois foi que eu vim entender, eu disse, Deus, ele já tinha preparado, né? Ali, Deus já estava preparando a despedida dele, só que eu não estava ainda entendendo. E poucos dias depois, ele acabou falecendo. E, assim, você sabe que hoje em dia é muito difícil uma pessoa não abrir mão, não abdicar, né, de estar ali na companhia do outro, nesse momento de dificuldade. É nessa hora que a gente vê o verdadeiro amor, o companheirismo, né? É nessa hora que a gente realmente vive a palavra de Cristo, né? Porque as pessoas às vezes acham que viver a palavra de Cristo é só abrir a Bíblia e chegar e pregar, né? Falar o que está escrito ali. Sim. Mas você tem que realmente exercer o amor de Cristo. O amor de Cristo, ele é vivo, né? A gente tem que realmente colocar em prática aquilo que Jesus, ele nos ensinou. E eu sei que foi assim um momento muito difícil para você, porque além, né, de você ver tudo isso, o Espírito Santo lhe alertou. Sim. Né? Eu acho que, na verdade, Jéssica, porque assim, foram processos dolorosos, né, como eu te falei. No USE, eu acho que foi aonde eu travei a minha batalha mais espiritual, foi lá. Porque lá você não tem uma cadeira nem para você se sentar. E eu lembro que quando eu fui, quando a gente chegou, aí eu fui em casa, peguei um banco, porque era a única coisa que entrava no USE. E aí eu levei o banco, me sentei ao lado dele, botei a cabeça e dormia sentada. E aí eu lembro que um momento eu precisei ir ao banheiro. Eu não sabia, né? E aí eu deixei o banco, quando eu voltei o banco já não estava mais. Já tinham levado o meu banco. E ali eu digo, meu Deus, que lugar é esse, Senhor, que eu tô? Pai, esteja comigo. E assim, as pessoas ali, eu acredito que a sobrecarga
né, que tem é muito grande, são muitos pacientes para poucos profissionais de saúde, então a sobrecarga é grande, né? Então não existe amor, né, ali. E eu lembro que uma vez que eu estava com o Paulo lá, aí quando eu perdi o banco, né, aí eu dormia no papelão. Eu consegui um papelão e aí toda noite eu esticava o papelão. Foi quando a minha cunhada conseguiu. Já transferi ele, que ele estava na Verde Trauma, que eu acho que é a pior ala que tem ali no uso, é a Verde Trauma. Que você vê de tudo ali. E ali ela conseguiu um local pra gente ir. Era já um quarto com 4 homens. Só tinha homens no quarto. E só tinha eu de mulher. E assim, Paulo não se mexia. E ele ficava bastante preocupado. Fia, vai-se embora. Eu disse, não, eu não saio daqui não. E ele, rapaz, só tem você de mulher. Eu disse, eu não vou sair. E aí eu fazia o quê? Eu pegava o papelão, botava ao lado da cama dele. Como ele já estava próximo da porta, eu afastava a cama, botava o papelão e dormia no papelão. E aí eu deixava a porta bem encostada, porque se alguém mexesse, eu acordava. E eu lembro que uma vez que ele estava lá, ele estava cheio de fezes e com muita dor. E aí ele disse assim, Ju, eu queria trocar minha fralda. Como ele não tinha feito a cirurgia, eu não podia mexer nele. E aí eu fui pedir, né, a técnica de lá do uso. Eu disse, moça, meu esposo, ele tá precisando trocar a fralda. Você teria como ir? Bem assim. Aí ela chegou e disse, daqui a pouco eu vou. Nisso deu 1 hora, deu 2 horas e nada dela ir. E ele agoniado, queimando em febre. E já chorando. Aí nesse momento me deu uma revolta, sabe? E eu fui lá e eu disse, moça, em nome de Jesus, eu lhe peço. Troca a fralda dele. Ela não só tem ele, não. Aí eu voltei novamente. Eu disse, Paulo, espere só mais um pouquinho. Nisso passou mais meia hora, ela não foi. Aí nesse momento eu já fui com muita raiva. E aí eu cheguei assim, eu disse, moça, em nome de Jesus, eu tô lhe pedindo, só troca a fralda dele. Eu só peço isso a você, eu vou lhe pedir só isso. Só me mostre como é que faz, porque a partir de hoje eu não lhe peço mais nada. E aí foi quando ela foi, eu vi ela fazendo, como ela pegava no pescoço pra não ter nada. E aí eu disse, Paulo, pronto, a partir de hoje você não sofre mais. E aí todas as vezes eu já não começava mais a pedir nada a elas. Eu via quando acabava o soro, como elas faziam. E aí eu sempre tentava fazer o máximo para não precisar delas. E aí foi quando a gente foi começando a ter um conforto. Ele começou a ter um conforto, eu já dava banho nele no leito. E aí eu comecei a ver o agir de Deus na minha vida. Porque pense numa pessoa que era medrosa, sou eu. Eu era dessa forma. E aí eu sempre dizia, Deus me dê forças, porque eu não vou sair daqui. E eles diziam, vá-se embora. Aí quando a gente foi para o cirurgia, a gente já ficou numa ala que era já específica para pessoas com quadros neurológicos. E aí tinha bastante mulher. E aí eu comecei a ver que uma ia embora, não voltava mais, outra ia embora, não voltava mais. E um dia eu estava sentada e chegou a mulher de um paciente e disse assim, ele era muito ignorante com ela. E ela disse assim, você tá vendo, mulher? Eu tô aqui, ó, me ferrando com ele, olha como ele me trata. Olha, quer saber de uma coisa? Eu vou me embora. E eu não volto mais. Só que eu imaginava assim, ela não volta mais hoje, né? Ela não voltou mais mesmo. Nunca mais voltou. E ela dizia assim, como é que você tá com ele? Você é tão nova, 23 anos, mulher. Vai ver sua vida. E realmente é o que se passa na mente de muitas pessoas. Só que eu entendi que o amor de Cristo, ele é genuíno. E eu e Paulo, a gente casou muito novo. Quando a gente casou, a gente tinha 19 anos. Então eu fui mãe nova, eu me casei nova. Só que eu comecei a entender que Deus estava me preparando. Quando eu tive Tarcísio com 19 anos, as pessoas me criticavam e eu me perguntava, meu Deus, tão nova eu fui mãe. Só que hoje eu não posso mais ter filhos. Então Deus, ele me agraciou, né? Eu comecei a enxergar que os planos dele eram diferentes. Porque Deus, ele me permitiu ser mãe, mesmo nova, mas ele me concedeu a graça de saber o que é gerar um filho, do que é carregar um filho nos braços, porque hoje a gente não pode mais ter filhos, né, por conta da lesão. Se hoje a gente for ter filhos, é 20 mil, e hoje, infelizmente, o nosso recurso ainda não é suficiente para ter. Então, Deus, ele foi me preparando e ele foi me moldando. E eu acho que o acidente de Paulo foi onde me moldou mais, me fez mais forte. Porque eu era uma menina e Deus, ele me fez uma mulher. Porque foi depois disso, das adversidades, que eu comecei a crescer espiritualmente. Eu comecei a enxergar a vida com outros olhos. Eu comecei a
a enxergar de que Deus ele tem planos muito melhores para mim. E aí, depois do acidente de Paulo, foi que eu comecei a despertar. Eu digo, não, eu vou começar a fazer enfermagem, porque você não vai precisar mais passar por isso. E aí eu comecei a fazer agora a enfermagem justamente por isso. Então, assim, Deus, além dele me preparar o meu caráter, ele me mudou fisicamente, ele começou a me dar forças. Hoje eu consigo ver os planos que Deus tem pra gente de outra forma. E ali eu comecei a enxergar de que Deus, ele me preparou. Desde o início ele me preparou. Ele sempre me deu forças, ele sempre me mostrou o caminho que eu devia seguir. Porque não foi fácil. E eu não vou mentir, não é fácil até hoje. Às vezes eu vejo ele queimar em febre, às vezes eu vejo ele ficar bem mal e você não poder fazer nada. Mas eu vejo que a fé que ele tem é muito grande. Então isso faz com que aumente a minha fé. Porque se você for parar para pensar, Jéssica, não é fácil não. Porque Paulo, ele não tem pai, ele não tem mãe, né? Ele foi órfão cedo, né? Com a mãe dele morreu cedo, ele tinha 1 ano e pouco. Depois meu sogro faleceu e a madrasta depois dele também faleceu. Então, ele passou por vários processos de percas muito grandes. E depois teve o acidente, que também foi um processo muito dolorido para ele e para mim. E a gente ia para Venezuela, né? A gente ia para Venezuela, ele ia fazer teologia lá. E eu sempre questionava, sempre perguntava a Deus o porquê dele ter permitido tudo isso. Mas aí foi quando ele começou a me responder que os planos que ele tinha eram muito melhor do que o que a gente imaginava. Então, assim, hoje eu consigo agradecer a Deus. Eu consigo olhar para o céu e dizer assim, Deus, muito obrigado. Porque por mais que eu tenha passado pelo que eu passei, por mais que eu tenha sofrido o que eu sofri como mulher, eu agradeço a Deus porque em nenhum momento ele me desamparou. Ele sempre me sustentou. E comparado assim, o processo que ele passou, a dor dele, além da espiritual, Sim. teve a dor física, Sim. né? Que, assim, o pouco que a gente viu aqui, não foi fácil para ele. Não. Né? E, assim, o que você se recorda, como foi a chegada de vocês, quando ele recebeu a alta, que chegou em casa? Qual é a cena que você se recorda do que você viveu, assim, o impacto? O sonho dele, era sempre o sonho de Paulo, sempre foi tomar banho de chuveiro. E aí eu lembro que quando a gente chegou em casa, ele disse assim, Ju, eu só lhe peço uma coisa. Aí eu disse, o quê? Me coloque para tomar banho. E aí eu acho que essa foi a pior parte para ele e para mim. Porque a gente teve que... Aí eu comprei, já tinha comprado, a gente já tinha adaptado a casa, né? Porque na época a gente não tinha casa. A gente morava com meus pais. E depois do acidente fui morar com eles. E aí quando a gente chegou em casa, que ele disse, eu só quero tomar banho. Aí a gente pegou a cadeira de banho, colocou ele e levou pro banheiro para tomar banho de chuveiro. Porque era o sonho dele, tomar banho de chuveiro. E aí quando ele se sentou na cadeira, que a gente ligou o chuveiro, ele começou a passar mal. Porque como ele passou muito tempo deitado, então para o seu cérebro processar tudo novamente é mais complicado. E aí falta oxigenação rápida para chegar ao cérebro, né? Porque tem as inervações, tudo, todo o processo. E aí quando ele sentou na cadeira, ele começou a passar mal. E ele ficava desesperado, ele ficava agoniado. Ele desmaiou, acho que umas 3 vezes sentado. E ele olhava para mim e dizia, eu não quero mais essa vida. E ali eu comecei a chorar. Porque eu dizia, meu Deus, por quê? E sempre existia o porquê. Por quê? Por que o Senhor permitiu? E eu lembro que minha mãe, ela segurou nas pernas, e eu fiquei segurando na cabeça dele para começar a reanimar ele. E aí minha mãe olhava assim, chorava, a gente chorava. E meu pai dizia, por que vocês foram para esse acampamento? Por que vocês foram para isso? Não era para você estar passando por isso. E ali eu olhei para o céu e disse, Senhor, não permita, Senhor. Deus, me ajude. Deus, o que é que eu vou fazer? E aí foi quando ele voltou. Aí eu disse, vamos pro sofá. E eu botei ele no sofá. E ali a gente começou todas as batalhas novamente. Porque não era só não andar. Era você não conseguir se sentar sem um apoio. Era você não conseguir falar. Porque além da cirurgia ele não falou. Depois da cirurgia ele perdeu
a voz, por causa que a cirurgia foi pela frente, então acabou pegando numa parte da prega vocal e paralisou o lado direito da prega vocal dele. E aí, então, começou todo o processo. E ele se sentava, desmaiava, até você se readaptar. E eu lembro que foi muito, muito difícil. Mas até nisso Deus preparou. Porque tinha uma irmã da igreja que ela é fisioterapeuta. E aí o pastor da igreja disse assim, eu vou falar com ela, Gil. E ela vai fazer essa fisioterapia de Paulo, você vai ver, ela não vai cobrar um centavo. Eu digo, meu Deus, Senhor, então tome em frente. E aí ela veio, o nome dela é Jeane. E aí ela veio, né? E aí quando ela chegou, ela olhou assim e disse, Paulo, eu vou fazer sua fisioterapia. Ali, Jéssica, eu chorava tanto, porque eu via Deus agindo. Porque a gente não tinha realmente R$1. Ele passou 6 meses sem ganhar R$1 do INSS. Porque o INSS, quando você precisa, você sabe, né? Verdade. E ali ela disse, eu não vou lhe cobrar. E ela fez 2 anos, se eu não me engano, foi 1 ano de fisioterapia de Paulo, sem cobrar R$1. E eu lembro que quando ela começou, ela disse assim, olha, eu vou começar a fazer a fisioterapia para você começar a ter ganho de força. Porque ele tinha perdido, né? A força muscular, tinha perdido a mobilidade fina. E aí ele começou levantando 1 quilo de arroz. E para ele levantar 1 quilo de arroz era um sacrifício. Mas assim, eu ficava feliz por cada passo, por cada evolução dele, porque eu via Deus agindo. E o médico dizia assim, se ele se sentar, se ele andar, nunca mais se sentar, é um milagre. Então eu vi o milagre. E ali quando ele começou no quilo do arroz, depois ele começou nos pesos, a gente já começou a comprar os pesos de 5 quilos, depois foi um peso de 10 quilos. E ali eu comecei a dizer, olha, Deus está agindo. E ali depois ela disse, não, agora eu vou lhe botar em uma bola. Você vai começar a treinar tronco em uma bola. E ali, minha irmã, eu vi Deus. Porque depois da bola, ele começou a ter tronco. E aí eu lembro como hoje, eu fiz questão de voltar no hospital de cirurgia e procurei um médico que tinha me dado o diagnóstico. E aí eu disse a ele assim, doutor, lembra de mim, eu sou esposa de Paulo. Ele disse, oi, tudo bem, lembro. Como é que tá Paulo? Aí eu disse, Paulo tá bem, graças a Deus. Aí ele disse, e aí, como é que tá a fase? Tá se adaptando? Aí eu olhei pra ele e disse assim, doutor, o senhor lembra do que o senhor me falou? Aí ele disse, lembro. Aí eu disse, então eu voltei aqui pra lhe dizer uma coisa. Que o Deus que eu sirvo, ele é o Deus do impossível. Lembra que o senhor disse que ia andar nunca mais e se sentasse é um milagre? Lembro. Aí eu levei o vídeo e mostrei a ele. Eu disse, então o milagre existe. Porque ele tá sentado. E ali o médico olhou pra mim e disse, amém. Amém. Porque... O médico dizer amém é difícil. Aí eu disse, sabe por que amém? Aí ele disse, por quê? Aí eu disse, porque eu consegui ver que Deus, ele não nos abandona. E o que para a medicina é improvável, para Deus nada é improvável. Para Deus tudo é possível. Então assim, eu vim dizer ao Senhor que os milagres existem. Porque por mais que o Senhor não enxergue, eu enxergo o milagre. E ali eu saí. Eu dei o meu recado. Porque eu ficava com isso, eu digo, Deus, eu não aceito. Sentar, Deus, se sentar é tão fácil, porque sentar não. E ali eu vi Deus agindo. E eu sempre via que Deus, ele agia na nossa vida. Quando a gente, muitas vezes ele diz assim, Ju, hoje eu tô enjoado disso, e as pessoas chegam assim, Paulo, eu trouxe salmão para você comer. Paulo, eu trouxe fralda para você usar. Então, eu vi Deus. Eu vi que Deus não me desamparou. Por mais que o momento e a situação fosse difícil, mas eu vi que Deus, ele não nos desamparou em nenhum momento. É porque assim, quando a gente está no processo, eu digo por experiência própria, eu estou lacrimejando direto, porque me vem as lembranças, porque muitas coisas eu também vivi, assim como você viveu, né? Para quem já me conhece, sabe de tudo que eu já passei anteriormente, e eu tenho vivido um processo um pouco complicado. E mediante o processo, quando a gente está passando, a gente só olha para o que falta. Sim. A gente não olha para aquilo que Deus está provendo no dia a dia. E nesse processo, creio eu, que Deus ele me levou para esse deserto justamente por isso, porque eu também me questionava muito. Eu disse, Deus, por quê? Por quê? Porque eu sempre ficava perguntando por quê. Então, hoje eu já não pergunto por quê, hoje eu já agradeço, né? Independente venham as afrontas, eu sei que muitas vezes tanto Deus nos prova, como também o inimigo, ele tenta, né, driblar a nossa fé. E, assim, trouxe uma maturidade espiritual muito grande, né? Se você não tivesse vivido todo esse processo que você
tem vivido com Paulo, porque esse processo não acabou. Ele Sim. evoluiu, mas ele não acabou, porque é um processo diário, né? Você não teria a intimidade e a maturidade espiritual que você tem hoje, né? Quando você falou o que você está vivendo com Paulo hoje, ele amadureceu, ele tornou uma mulher. Sim. Eu lhe digo também por experiência própria, porque eu também vivi isso, porque o meu casamento com Acho, quando eu fui morar com ele, eu só tinha 23 anos. Então, assim, eu amadureci não da forma que eu queria, né? Ele me ajudou muito a amadurecer, a ter base com relação a trabalho, a força, a buscar e tudo mais. Mesmo que de uma forma dura, né? Que me causou, assim, muitas dores, mas eu amadureci, eu fui obrigada a amadurecer, né? Só que eu amadureci para o mundo. E hoje, esse processo que eu estou passando, eu estou amadurecendo para o espiritual, né? Deus, ele me concedeu 2 processos, um para me amadurecer para a vida e agora para me amadurecer para o espírito. E você recebeu isso ao mesmo tempo, né? Tanto para a vida quanto para o espírito. E me conte como você conseguiu conciliar, porque além de Paulo tem o seu filho com autismo, né? Para você poder conciliar essa rotina de cuidar dele, de cuidar do seu filho. Sim. E de se cuidar, porque a gente tem que olhar pra gente, a gente fica vulnerável. Você sabe que nós mulheres, a gente tem uma sensibilidade maior de sentimentos. Por mais que a gente demonstre para as pessoas de fora que a gente está bem, que a gente está conseguindo, que a gente está superando, mas só sabe Deus e a gente que nós estamos vivendo internamente, né? As suas lutas diárias de busca de Deus para renovar suas forças e a sua fé. Como você conseguiu conciliar o cuidado dos seus filhos, do seu filho com o de Paulo e também com a sua vida pessoal? Então, eu sempre tive uma rede de apoio que é a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi minha rede de apoio. Para isso eu digo direto que a minha mãe pode ser tudo, mas ela é tudo para mim. Então, quando eu sofri o acidente, minha mãe me deu muito suporte com meu filho. Ela cuidava dele e eu tinha o processo de Paulo. Então, a minha mãe cuidava de Tarcísio em casa, eu ficava no hospital e tinha uma irmã dele que na época ela era sempre foi a minha força, assim, sabe? Que é a irmã dele mais nova, depois dele, né? Antes dele, na verdade, Elane. E aí, ela sempre foi meu apoio. Quando eu precisava, ela ia pro hospital, ela me rendia, e eu ia pra casa dormir. E quando eu não podia, ela ia com meu filho para as terapias, e eu ficava com ele. Então, sempre foi ela e a minha mãe. E depois do processo do acidente, que a gente foi morar com a minha mãe, então eu tinha sempre o apoio dela em casa. Mas aí depois de 2 anos, se eu não me engano, a gente foi morar sozinhos. Aí foi o desafio, né? Mas eu sempre tive esse porte assim de minha mãe me ajudar, de sempre me acolher, de sempre cuidar do meu filho. E aí a gente podia viajar, porque quando o Paulo sofreu o acidente, depois de 1 ano, ele voltou a trabalhar, e aí foi quando ele começou a fazer as palestras. Né? A gente trabalhava com palestras motivacionais para a empresa. E então a gente viajava muito, muito mesmo. Então eu sempre acompanhava ele e minha mãe ficava com meu filho. Aí depois, esse processo, eu comecei a me descuidar. Né? Eu comecei a priorizar Paulo e Tarcísio e não me priorizar. E aí foi quando eu tive um ganho muito grande de peso, né? Eu fiquei muito forte, eu tive muita ansiedade, Deus nunca me deixou entrar na depressão. As pessoas dizem direto, você nunca foi para um psicólogo? Não, porque meu psicólogo sempre foi Deus. Todas as vezes que eu necessitava, eu clamava a Ele. E assim, Ele sempre me deu esse suporte. Ele sempre foi o meu porto seguro. Deus sempre esteve ali comigo. Todas as vezes que eu pensei em desistir, Ele sempre me apoiou. Então, quando eu comecei a me descuidar, aí veio o alerta. Não, peraí, agora você precisa pensar em você. Então, eu sempre digo a Paulo manda direto de mim, porque eu sempre disse a ele assim, olha, de 1 ano até os 9, mais ou menos, eu me dediquei a Tarcísio e a você. Porque quando o Paulo sofreu acidente, Tarcísio tinha feito 3 anos, se eu não me engano. Acho que foi 3 anos. Então, depois disso, eu sempre me dediquei a Paulo. E aí minha mãe cuidava de Tarcísio e eu cuidava de Paulo. E aí eu disse a Paulo, no ano passado, eu disse, pronto, eu já cuidei de você, eu já fiz o que eu tinha de fazer por você, agora eu vou pensar em mim.
como mulher, porque eu preciso pensar em mim. Ah, com certeza. Até porque, assim, a gente tem que elevar nossa autoestima todos os dias, sim. né? E até mesmo para que você continue tendo admiração do seu marido, né? Sim. Porque independente da deficiência dele, ele é o amor da sua vida, né? É um amor que se renova todos os dias. E a gente quer encantar quem a gente ama, né? E ele dizia sempre assim pra mim, acho engraçado porque... Quando eu decidi fazer a cirurgia, eu fiz uma cirurgia bariátrica, né? Que aí foi quando o meu peso estagnou e eu não conseguia mais perder peso. E aí eu fui, procurei o médico e o médico disse, olha, você consegue fazer a cirurgia. Na época a gente estava com plano de saúde. Aí eu disse, não, vou aproveitar. Se a gente tá, então vou fazer. Só que ele não me apoiava porque ele tinha medo, né? Uhum. Ele diz-me assim, eu tenho muito medo de perder você. Aí eu digo, meu filho, você já me teve esses anos todinhos. A gente vai fazer 16 anos agora de casado, se eu não me engano. 16? Não. 14. 14 anos de casado. A gente tem 16 anos, tudo juntos. E aí ele diz assim, Gil, eu não posso lhe perder não. Não sei o que é que vai ser da minha vida sem você. Eu digo, meu filho, você já me teve muito tempo. Se eu morrer, não tem problema. Mas eu vou pensar em mim. E eu ficava nisso. Eu digo, Senhor, você já fez a tua vontade. E aí as coisas foram acontecendo pra mim fazer. Porque eu comecei a entender que eu pensava muito nele, mas eu não pensava em mim. E eu precisava também me reconhecer, porque eu me olhava e eu não me reconhecia. E aí foi quando eu disse, não, eu preciso pensar em mim agora. E aí eu fiz a cirurgia, eu ainda estou em processo, né, de emagrecimento. Tá recente, vai fazer acho que ainda 10 meses que eu fiz. Mas assim, eu comecei a me priorizar, porque a gente precisa também pensar na gente. Muitas vezes nós mulheres, nós esquecemos de nos cuidar. Com certeza. A gente pensa no lar, a gente pensa nos filhos. Isso. E às vezes a gente acaba se esquecendo da gente. Então assim, eu comecei a entender que eu, como mulher, preciso também cuidar de mim como mulher, me reconhecer, porque eu não me reconhecia. E aí eu disse, não, Senhor, se for da tua vontade de fazer, vai dar tudo certo. Então eu vi que Deus ele estava agindo. Então eu digo, não, se não for de fazer, vai dar errado. Mas pelo contrário, só acontecia para que eu fizesse. Uhum. Então assim, as pessoas dizem, você é doida, você vai fazer uma cirurgia dessa invasiva, não sei o quê. Jéssica, em nenhum momento eu tive medo. Porque eu acho que tudo que eu passei me amadureceu tanto que eu dizia assim, Senhor, o Senhor tá comigo. E quando eu entrei no centro cirúrgico, o médico disse assim, rapaz, você não tá nervosa? Eu digo, eu não tô não, doutor. Ele disse, por quê? Eu digo, doutor, acho que eu já passei por tanta prova na minha vida. É isso. Que quando agora vem as provas, eu só olho pro céu e eu agradeço. E eu entrei cantando a música, né? Me Cura, que eu cantava pra Paulo. E eu entrei cantando, ele disse, ainda tá cantando, né? Aí eu digo, a gente tem que cantar. Porque é só Deus que faz. É verdade. E então, assim, eu comecei a me ver. E aí, depois da cirurgia que eu fiz, que eu comecei a perder o peso, eu perdi muito rápido, né? Então, assim, eu comecei a me enxergar novamente. E hoje eu vejo que, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provas, mesmo em meio às lutas e às tribulações, eu consegui ver o agir de Deus. Eu consegui ver que Deus ele cuidou de mim, que Ele nunca me desamparou. E uma forma que eu tive de me reconhecer foi essa, né? Então, assim, eu não me arrependo. Eu comecei a me amar novamente, que eu não me amava, eu me olhava, eu me sentia forte. E ele dizia assim, minha filha, eu lhe amo do mesmo jeito. Aí eu dizia, é fácil você dizer que ama agora, né? Aí ele disse, minha filha, você é linda de qualquer jeito. Eu disse, não, Paulo, mas eu preciso me reconhecer como mulher. E aí foi quando eu comecei a pensar em mim, optei, e hoje eu sou feliz. Porque mesmo em meio às dificuldades, às provas, eu vejo Deus agir na minha vida, sabe? E assim, que sirva como exemplo, né, para as mulheres. É como eu já ressaltei algumas vezes aqui. Tem pessoas também que falam, chegam para mim e dizem, nem parece que você está passando o que você está passando. Porque não se deixou de se cuidar, mas só que a gente é filha de um Deus vivo, né? Um Deus que nos ama, que nos cuida. E nosso corpo, ele é templo do Senhor, né? Então, a gente tem que zelar pelo nosso corpo físico. Se Deus todo dia está nos dando saúde, né? Nos levantando todos os dias, a gente tem que zelar também dessa forma, né? Cuidando da gente, da nossa imagem, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Eu creio que Cristo, quando andou aqui na Terra, ele não andou descabelado, largado, não, de jeito nenhum.
Então, assim, a gente tem que realmente se amar, se priorizar, independente de qualquer coisa. Você tem um amor pelo seu filho, pelo seu marido e pela sua família. Mas, acima de tudo, você tem que ter o seu amor próprio. Como você falou, você já estava se perdendo, você já estava perdendo a sua essência. Sim. E que bom que Deus ele fez você se reencontrar novamente, para você ver o amor e o cuidado dele, como é tão grande, né? Ele deixou o seu período, você viver aquele período com ele, em todas as fases, mas chegou o momento que ele disse, não, filha, agora é o seu momento, agora é a sua fase, agora é o seu Sim. cuidado, né? E segurou na sua mão e tem lhe segurado como até hoje. Que sirva de exemplo, não só por tudo que você já enfrentou e tem enfrentado ao lado do seu parceiro, e principalmente porque você não se deixou se esquecer de você, né? Que é o principal. E eu fico muito orgulhosa, eu ressaltei muito sobre você na entrevista com o Paulo, porque hoje é muito difícil, você sabe, a pessoa manter um relacionamento, manter um casamento. Hoje em dia, a fidelidade e o respeito a cada dia mais se perdem, os vínculos familiares, né? Infelizmente, a gente vive hoje numa sociedade onde o casamento cada dia mais está perdendo o valor e a credibilidade, né? Muitas pessoas elas querem chegar ao altar para ter uma cerimônia, para poder mostrar para a sociedade uma festa, um casamento, uma cerimônia. Mas elas esquecem que ali há uma aliança feita por Deus, a qual ele recebeu nos céus quando Sim. você chega a um altar, não é uma coisa de brincadeira. Você vai ali, você se compromete, e não é só para uma pessoa que está ali na sua frente, você está fazendo um compromisso com Deus, de cuidar, de respeitar aquela pessoa enquanto ela estiver ali do seu lado, né? Então, que as pessoas elas venham entender isso, que o matrimônio não é só uma cerimônia para você convidar as pessoas, para você postar nas suas redes sociais, para você organizar uma bela festa, né? É isso que você e Paulo vivem e que muitos casais eu sei que vivem também. É o respeito, né? A cumplicidade, é o cuidado, é o amor, né? É a família. Sim. Que esse exemplo de vocês chegue a outras pessoas, esse seu testemunho, porque hoje em dia a gente larga a mão do outro por tão pouco, né? Muitos casais brigam hoje, amanhã já estão querendo se separar, né? Eu digo porque, assim, eu, em algumas fases da minha vida, agora do meu último casamento, hoje eu reconheço que muitas coisas eu errei, que eu falhei. Eu queria ter, eu digo a Deus, eu disse, Deus, eu queria ter a maturidade e a sabedoria que eu tenho hoje, porque eu tenho certeza que teria sido tudo diferente. Mas nada está perdido, tudo é no tempo do Senhor. Eu não sei os planos do Senhor, né? Não adianta eu questionar o porquê. Mas que fique o exemplo, porque para que as pessoas não larguem o seu companheiro ou a sua companheira por tão pouco, né? Tem pessoas que largam a esposa quando ela ganha um peso, né? Ela não sabe chegar para entender o porquê que ela está passando por aquilo, o porquê que ela deixou de se cuidar. Simplesmente ele olha para uma que está mais arrumada lá fora e troca e acabou, né? Sim. Muitas vezes a esposa larga o seu marido, como você mesmo mencionou, no momento da doença, no momento da dificuldade, no momento do desemprego, né? Então, quando a gente faz isso com o nosso próximo, a gente acaba deixando de exercer o amor verdadeiro de Cristo. Porque Cristo não deixa a gente doente, Cristo não deixa a gente quando engorda, Cristo não deixa a gente desempregado, Cristo ele não deixa a gente em situação nenhuma. Então, para a gente viver a cumplicidade de um casamento, da divisão, da vida com outra pessoa, em primeiro lugar a gente tem que colocar o amor de Cristo para ser exercido no nosso lar. Então, é como eu falei, hoje eu tenho vivido um amadurecimento espiritual. Eu creio que muitas decisões hoje na minha vida seriam diferentes e vão ser diferentes. Eu creio que Deus vai me dar outras oportunidades para me viver outras coisas na minha vida e eu vou ter essa maturidade espiritual. Mas essa maturidade só chega quando a gente vive processos. E a parte mais difícil do processo, como você também mencionou, é quando as pessoas, elas apontam como seus pais, assim, não tiveram a sabedoria no momento de dizer, porque vocês foram, né? Quando diz, você errou nisso, você está passando por isso por causa disso, né? Então, acho que dói mais ainda, né? A pessoa, porque você já está ali sofrendo. Aí a pessoa quer dizer, não, você está sofrendo por causa disso. Então, a gente tem que ter essa empatia, não é fácil, né? A maturidade espiritual, como eu falei, ela só vem com o tempo, né?
Então, que mulheres elas venham se inspirar e se espelhar muito em você, porque eu sei que não foi fácil tudo que você viveu, que você tem vivido hoje é uma maneira diferente. Hoje você já olha seu processo com amor, né, com agradecimento, né? E o principal, não é fácil você não abandonar a fé. Você sabe que muitos, quando passam por um processo assim, eles acabam rejeitando ao Senhor, né? Abandonando ele, largando a fé, se revoltando, porque não consegue voltar a ter o mesmo amor, né? Por Deus, por acreditar que não vai ter mais alternativa na vida dele, né? Que os planos de Deus se encerrou e na verdade Deus tem planos melhores como ele tem feito na vida de vocês. Eu queria que você deixasse um conselho, uma mensagem, principalmente assim para as famílias, né? As mães atípicas, né, que sofrem muito, principalmente as mães solos, porque é muito complicado você ser uma mãe atípica sozinha, né? Para as mulheres que querem manter o seu casamento, a sua vivência, né? Que passam por momentos de dificuldade, porque muitas vezes as pessoas acham, como o Paulo falou, o casamento de vocês é um casamento normal, né? Não tem esse negócio de diferente. Não, pelo Aí contrário. eu disse a ela, disse que bom, porque ela não lhe deixou num patamar assim, de pessoa invulnerável, não. Ela continuou lhe tratando como se fosse a mesma pessoa. Lá em casa, né? é muita cobrança. Eu digo ele direto. Eu digo, você, o que parou foi as pernas. A mente não parou, as mãos não parou. Vá lavar um prato, vá varrer uma casa. Você é capaz. Então, assim, eu acho, Jéssica, que a mensagem que eu poderia deixar, porque foi uma mensagem que me acompanhou, fala que posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Eu pude todas as coisas naquele que me fortaleceu, que foi Cristo, né? Então, assim, como eu falei, é um processo árduo, é doloroso, demais. Cada processo eu vivi o sobrenatural. Então, assim, eu agradeço a Deus, porque, como você falou, é difícil manter a fé demais. Muitas vezes eu olhei e digo, Deus, eu vou desistir. O que é que eu estou fazendo na igreja? Eu estou servindo e eu só estou passando por prova. Mas a Bíblia fala, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, quando Cristo ele veio à Terra, como homem, porque ele era um ser poderoso, mas ele veio como forma humana, para nos mostrar que é possível vencer as tentações, que é possível você passar pelas provas, mas você não desistir. Porque ele passou mais do que Jesus sofreu, porque ele morreu numa cruz por amor a nós, que somos pecadores indignos. Então, assim, eu vi que eu não sou nada. Eu sempre me apegava muito à história de Jó. Jó, ele perdeu tudo, mas ele nunca perdeu a fé. E Deus, ele deu tudo em dobro a Jó. Então, eu acredito que hoje eu sou feliz porque Cristo me amou. E ele nunca me desamparou. Então, a forma que eu tenho de devolver a ele, de mostrar a ele tudo que ele fez por mim, a minha gratidão, é através do louvor. Então, quando eu tô triste, eu louvo. Quando eu tô feliz, eu louvo. Eu agradeço a ele todos os dias. O que eu posso dizer para uma mãe atípica, né? Que os nossos filhos são a maior riqueza que nós temos. O meu filho, ele é bênção. Eu não me arrependo do meu filho. Eu queria ter vários outros Tarcísios. Eu nunca trocaria ele por nada. Meu filho, ele tem uma capacidade diferente, de pensamento diferente das outras crianças. Tem. Mas ele é capaz de qualquer coisa. Ele pode chegar onde ele quiser. Então, mãe, não desista do seu filho. Não deixe que as pessoas te diminuam por você ser mãe de um filho autista, por você achar que seu filho não vai evoluir. Ele vai evoluir, porque tudo é um processo. Eu vivi esse processo de esperar, ele falou, de se comunicar com outras crianças, de olhar no olho. Eu passei por todos esses processos e valeu a pena cada um deles. O que eu posso falar sobre o casamento? Como eu disse a você, eu me casei nova, muito nova, 19 anos. Quando a gente começou a namorar, a gente tinha 16 anos. Paulo foi o meu primeiro amor, né, da infância, da minha juventude. E eu não troco ele por nada. Eu digo direto, quando eu disse o sim pra você no cartório, foi pra valer. E foi pra vida toda. E é o que eu digo a ele direto. Quando eu disse, até que a morte nos separe,
foi para valer. Porque a morte tentou nos separar, mas ele não prevaleceu, porque além da morte tem a vida, que é Cristo. E Deus, ele concedeu a vida a ele. Então, eu não tenho por que largar. Eu não tenho por que deixar. Se ele me amou, eu vou amar ele. E é o que eu digo sempre a ele, nós somos parceiros, né? Temos as nossas brigas, muito. A gente briga quando precisa brigar, discute quando precisa discutir. Mas eu acho que o nosso amor, o nosso respeito um com o outro é o que prevalece. Então, eu não tenho motivos para chegar e dizer assim, vai ver sua vida, eu vou ver a minha. Não, até o dia que Deus quiser. Se for até a eternidade, glória a Deus, que é os meus planos. Que até a eternidade, até que Cristo volte. Se não for, tá nas mãos de Deus. Mas eu acho que minha família foi o meu maior presente que Deus me concedeu. E eu não me arrependo da minha família. Eu não me arrependo de ter construído minha família, mesmo nova. Eu não me arrependo e eu faria tudo de novo. E eu digo a ele direto, que de todos, eu escolheria ele mais uma vez. Porque ele me amou e eu amei ele desde o primeiro início. Então, eu acho que Deus, ele sempre me mostrou de alguma forma de que era para mim ser feliz ao lado dele. Então eu agradeço a Deus, porque mesmo em meio às provas, dificuldades, mas Deus, ele nunca nos desamparou. Ele sempre foi o centro do nosso casamento. Eu sempre assistia muito um filme que ele, no casamento da moça, ela fez uma corda, né? E ela segurava uma ponta e o esposo segurava a outra. E aquele significado do meio significava Cristo. Né, que Cristo era que precisava ser a peça central do casamento. Então, eu sempre levei esse filme comigo. E quando eu casei, a gente não teve a oportunidade de casar na igreja, né? A gente só casou no civil. Mas ali no civil, no momento que a gente estava casando, que eu acho que foi o juiz estava abençoando as alianças, naquele momento eu orei. E eu, na minha mente, eu fiz aquela corda, como se Paulo estivesse segurando, eu estivesse segurando, e Cristo fosse o centro. Então, eu sempre pedi para Deus ser o centro do meu casamento. Eu sempre pedi para Deus ser o centro da minha família. Então, eu acho que Deus, eu tenho certeza que Ele me ouviu. Então, Deus é o centro do meu lar. Deus é o centro da minha família. Eu agradeço a Ele muito, né? E eu sempre digo a Ele, Senhor, muito obrigado. Porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor não me desampara. Mesmo em meio à dor, o Senhor não me desamparou. O Senhor sempre esteve presente comigo. Então, eu não tenho o que reclamar. Eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que dizer a Ele que Ele foi tudo pra mim. Deus, Ele é tudo pra mim. E minha família é tudo pra mim. Amém. Deixa eu aproveitar e falar dos meus outros 2 bebês, né? Porque eu só falo de Davi. Aí daqui a pouco os 2 vai dizer, não tem mais filho não. Vai estar com ciúme. Tem Davi, tem o Benício e tem o Arthur. Tenho 3, né? Um de 19, de 14 e Davi, que vai fazer 3. Minhas 3 bênçãos. E assim, são personalidades diferentes, né? Pessoas distintas. Mas o amor incondicional que eu tenho pelos meus filhos, assim, tudo que eu tenho feito até hoje, que tem me mantido de pé, primeiramente Deus e depois os meus filhos, né? Eles que são a razão para mim continuar, para mim ter forças, para mim dar exemplo, para tudo, né? E assim, Ju, eu tô muito grata a Deus. Hoje foi um dia muito difícil, muito conturbado para poder ter esse programa. Mas hoje eu entendo por quê. Porque várias pessoas, várias vidas vão ser alcançadas, vários lares, né? Várias famílias, vários casamentos, várias mulheres, elas vão ser tocadas hoje quando elas ouvirem esse programa, né? Muitas famílias que hoje poderiam estar prestes a ser desfeitas, após ouvir o seu testemunho, elas vão ser refeitas, né? Decisões, elas vão ser retomadas, vão voltar atrás, né? Casais, eles vão tentar novamente, porque vai servir de inspiração, porque se com todas essas limitações vocês permaneceram se amando, se respeitando, então há sim possibilidade de outros casamentos serem reconstruídos hoje. A gente tem que pregar muito o amor da família, né? É uma coisa que tem se desgastado, se desvinculado muito a cada dia, infelizmente.
São traumas irreversíveis quando uma família ela é desfeita. E como eu falei, muitas vezes a gente solta a mão do outro por tão pouco, né? Então que a gente venha ter essa maturidade espiritual que não é adquirida da noite para o dia, é com o passar do tempo, é de acordo com o trabalhar de Deus na nossa vida, para que a gente venha atingi-la. Mas que a maturidade espiritual venha chegar rápido, que venha chegar logo na vida de cada um, para que famílias não venham ser desfeitas, para que vidas não venham ser perdidas, que mais uma vez as pessoas elas entendam que Cristo ele é a base de tudo, independente de qualquer processo, independente de qualquer dificuldade, de qualquer coisa. A gente só vence em Cristo. Sem Cristo a gente não vence nada, sem Cristo a gente não é nada, né? Para levantar a gente depende dele, para respirar a gente depende dele. E ele que tem que ser o centro das nossas vidas. E eu estou muito, muito grata a Deus. Se eu já tenho agradecido a ele, eu vou agradecer mais ainda por esse propósito que ele colocou em minhas mãos, desse programa de estar alcançando pessoas, de estar alcançando vidas, né? Não acho que uma forma de pregar melhor do que dessa forma que a gente hoje está aqui pregando, testemunho vivo, de exemplo, porque não é uma história contada, é uma história vivida, né? Que Jesus ele venha ser o centro das famílias, dos casamentos, da vida individual de cada um. E parabéns por ser essa mulher forte e corajosa, como eu falei. Forte e corajosa. E não é fácil ser, né? Forte e corajosa. E Deus, ele dá esse dom maravilhoso, nós mulheres, né? De conseguirmos, né? Sermos fênix todos os dias, praticamente. E para encerrar, eu vou falar sobre o próximo convidado, mas eu queria lhe fazer um pedido. No próximo programa, vai estar aqui a banda Atos 29, que é uma banda gospel. Um dos integrantes é meu irmão, lindo. A banda ela surgiu em dezembro de 2024 com o Despertar de Deus no coração. O Despertar de unir jovens com o intuito de louvar a Deus através da música. Então, no próximo programa, eles vão estar aqui contando sobre esse trabalho que eles exercem de resgatar os jovens, né? Trazer eles para o Evangelho de Cristo. Eles vão também estar aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E falar em louvor, como você falou, que você cantava um louvor para Paulo. Eu queria que você encerrasse louvando o que você cantava para ele durante o leito. E lembrando do meu livro, Diário de uma Filha, um Recomeço, um livro de orações, né, feitas por mim durante esse processo. Sou muito grata ao Senhor, mesmo doloroso, mesmo ainda não superado, né, porque as pessoas, elas só, tá falando do amor de Cristo, mas você tá vivendo isso, você ainda não corrigiu isso, mas tudo é no tempo do Senhor, não posso adiantar um minuto sequer da minha vida, né? Se eu estou passando ainda, se eu ainda estou vivendo, é porque ainda não chegou o tempo de Deus mudar a sentença. Então, eu só tenho que viver, né? E esperar o tempo do Senhor, mas viver não é de braços cruzados, não, é lutando, é batalhando. E então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, agradecer pelo compartilhamento, né? E por estar apoiando sempre a gente quando está aqui assistindo. Que Jesus ele venha tocar o coração de vocês, que vocês venham estar aqui no próximo programa, recomeçando, né? Se fortalecendo, se reinventando e aprendendo mais de Cristo através dos testemunhos. Muito obrigada e vamos encerrar ouvindo o louvor com Ju. Então, a música que eu cantava, ela falava que me cura, né? Não preciso que tu venha à minha casa. E essa música, ela me acompanhou. Aí ela fala, né? Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura.
manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. É uma música que me deixou muito trêmula muitas vezes, mas ela valeu a pena. Amém.